Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes, espectadores aqui do CBN Brasil. Vera também com imagem com a gente no Globoplay e no YouTube. Em mais um dia triste, com a morte da jornalista Glória Maria, Vera. E antes da gente falar de política, queria falar sobre esse assunto, porque a Glória Maria esteve com você no centro do Roda Viva, programa da TV Cultura que você apresenta em março do ano passado, né? Aliás, antes de pedir a sua palavra, queria relembrar um trechinho dessa entrevista aqui, quando ela é questionada a respeito do racismo, né? Perguntam se a fama blindou ela do racismo. Acontece com você? Não, nada blinda preto de racismo. Nada. E ainda mulher preta é pior ainda, porque nós somos mais... como é que eu vou dizer, abandonadas, mais discriminadas, porque o homem preto não quer a mulher preta. Então, assim, nada blinda a gente. Você tem que aprender a se blindar da dor. Eu acho que isso é que é importante. Porque se você for esperar um blindamento universal, você está perdida. Então, você tem que fazer com que a vida te faça aprender a se blindar. Isso é o que eu vim aprendendo ao longo da minha história. Hoje nada me faz sofrer, porque eu aprendi a me autoblindar. E eu estou ensinando as minhas filhas a terem a mesma coisa, porque as duas estudam em colégio diferente, mas escolas de elite. Então, eu sou conhecida, mas não são todos os amigos que sabem que elas são filhas de uma mulher conhecida. Então, estou ensinando para ela, de cada uma na escola, só uma é a única negra, a outra também. Então, você tem que... Uma estuda na escola americana, a outra estuda na escola não sei o quê. Então, assim, hoje, para mim, não dói. Porque eu aprendi e continuo me protegendo. Porque se você imaginar que nessa altura da minha vida, eu ainda vou sentir dor pelo racismo do outro... Aí eu tô maluca, né? Porque não é racismo meu, é do outro. Então, ele que resolva o racismo dele, ele que fique com a dor dele, com a amargura dele. Porque é uma questão de amargura, é uma questão de horror. Que ele se resolva sozinho. Ô, Glória... Quem fez a pergunta foi a Cláudia Lima, do programa Saia Justa no Roda Viva. Vera, sempre falas muito contundentes da Glória, né? Queria que você contasse para o ouvinte como é que foi esse encontro. Pois é, Leandro, eu acho que ela levou muito tempo e passou por muita dor para chegar a esse ponto de compreensão do próprio tamanho, da própria importância, da própria trajetória dela e a conseguir se autoblindar, né, como ela mesma definiu. Eu contei num texto que eu escrevi a respeito da entrevista, a respeito dela, sobre como foi meu primeiro contato para convidá-la a estar no centro da roda, né? Ela que estava há 5 décadas na TV Globo, a maior emissora aberta do país, sempre em horário nobre, fez de tudo, né? Andou de avião supersônico, dirigiu Ferrari, entrevistou Michael Jackson, tudo que você pensar, a Glória Maria fez. E ela nunca tinha estado no centro do Roda Viva, era uma figura emblemática, era a nossa equivalente, assim, a Oprah, por assim dizer. E eu falei, Glória, nunca ninguém te convidou, me surpreendi de você nunca ter estado. Pois é, vou te confessar que eu também me surpreendia de nunca terem me convidado. Então ela sabia a dimensão, o peso, a importância que ela tinha. Numa outra resposta, também a Cláudia, nessa entrevista, em que a Cláudia pergunta sobre etarismo, né? Tinha esse tabu em torno da idade dela, que ela não gostava de nunca declarar a idade. Ela fala que a maturidade dela veio com o tempo, que ela nunca teve nenhum problema com o tempo, com idade, com nada disso, até surpreendendo. E aí ela disse assim, olha, eu aprendi que eu tenho que viver a minha vida conforme aquilo que eu quiser, porque ninguém vai morrer por mim. Ninguém vai deitar lá no caixão quando chegar a minha hora, então a vida tem que ter sido vivida por mim da maneira que eu desejei. Eu achei tudo muito sábio, muito profundo,
E, de fato, veio tudo isso, todas essas declarações vieram de uma pessoa que, de fato, viveu a vida em sua plenitude. Então, uma entrevista que depois viria a ser a última dela, infelizmente, porque ela até ali estava achando que o tumor do cérebro, que ela chamou na entrevista de esquisito, estava curado, mas teve uma recaída e uma nova metástase logo depois dali, tanto que ela se ausentou das redes, se ausentou das telas. E aí hoje tivemos essa notícia triste e o Brasil não nos deixa nem prestar as homenagens justas e devidas a alguém do tamanho da Glória Maria, da importância dela para as mulheres negras, para as mulheres jornalistas, num país em que ainda somos minoria, em cargos de relevo, em cargos de chefia, em termos salariais, etc., porque a política não dá trégua, né, Leandro? Então, a gente fica se dividindo entre reverenciar esse ícone do jornalismo brasileiro, que foi a Glória Maria, e ter de prestar atenção em golpismo barato do outro lado, né? Mas até em homenagem ao jornalismo, que ela preservou muito bem, né? Levou com muita excelência, a gente fala também sobre o momento político em Brasília, porque é uma bomba que surgiu, né? O senador Marcos Duval falando, primeiro, que o presidente Jair Bolsonaro e o Daniel Silveira, ex-deputado, sugeriram aí uma forma de tentar anular a eleição, grampeando, né, o Alexandre de Moraes, basicamente. E agora ele recuou. Gabriela Echenique trouxe informação de Brasília que o Bolsonaro não sugeriu, só ficou ali olhando, mas também não falou que era má ideia, né, Vera? Não tem sentido nenhum esse recuo dele, Leandro, principalmente porque ele admite que recuou depois de falar com o deputado Eduardo Bolsonaro e com o senador Flávio Bolsonaro. Então, a gente pode pressupor o tipo de ameaça que foi proferida contra ele para ele recuar de algo que, primeiro, ele disse numa live, depois ele relatou em detalhes a revista Veja, e tem ali toda a coisa, o modus operandi de como foi feito. Em terceiro lugar, ele relatou ao próprio ministro Alexandre de Moraes. Ele esteve com o ministro no Supremo para contar aquilo que ele contou à revista Veja. Então, não vejo recuo possível. Vamos ver a aspa dele numa live de hoje, não é de 10 anos atrás. Que ele foi vítima de uma tentativa do Bolsonaro de me coagir a dar um golpe de Estado junto com ele. Ele não está dizendo uma tentativa do deputado Daniel Silveira e nem nada. Outra coisa, agora na nova versão, nessa coletiva do Senado, ele diz: ficou claro para mim que era o Daniel Silveira querendo se livrar de uma nova prisão e para isso querendo arrastar o presidente com ele. Só que ele se esquece que foi o Bolsonaro quem indultou o Daniel Silveira. Foi o Bolsonaro quem concedeu a graça para o Daniel Silveira não ser preso. Então, esse conluio entre eles já existia e o Bolsonaro já livrou o deputado Daniel Silveira de ser preso. Nas mensagens que o Daniel Silveira manda para ele, tem lá o 01, o Bolsonaro está envolvido em todo o tempo. O deputado foi instruído pelo Daniel Silveira a deixar o seu carro próximo do Palácio da Alvorada e foi pego por um carro não identificado que entrou no palácio, ele não se registrou no palácio, ou seja, todo o plano já estava ali sendo executado com a anuência do presidente da República. Não é só que ele ouviu e não fez nada, o que já caracterizaria uma prevaricação. É que ele participou de várias etapas de um plano bastante tabajara e aloprado, para gravar um ministro do Supremo e presidente da Corte Eleitoral, tentando confessar algum mal feito, porque aí o GSI já estaria acionado, e a gravidade disso também é enorme, porque mostra o conhecimento de elementos do Gabinete de Segurança Institucional, que então eram subordinados ao general Augusto Heleno, e forneceria inclusive os equipamentos para ele gravar, e teria um carro à espera para já decupar essa gravação, lavar a gravação, porque tirariam o deputado de cena. Ele fala ali, tem um plano para legalizar essa gravação e aí com isso tentar anular o resultado da eleição, ou seja, gravíssimo. Tudo isso feito em dezembro, dentro do Palácio da Alvorada, dias antes daquele tumulto que houve na diplomação
no dia da diplomação do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, digitais claras do próprio ex-presidente da República em mais um plano igualmente aloprado para tentar suprimir os resultados das eleições. Vamos pensar aqui com o nosso ouvinte tudo que a gente viveu no curso do último mês no Brasil, porque às vezes a gente não se dá conta. Primeiro, queima de carros, de viaturas e tentativa de se resgatar um preso dentro da Polícia Federal nesse dia da diplomação. Dias depois se descobre um carro com um dispositivo de bomba, ou seja, terrorismo, no aeroporto de Brasília. Dias depois, acontece o 8 de janeiro, com tudo que a gente assistiu, com todas as digitais de integrantes ali do Exército, da Reserva e da Ativa, com negligência da Polícia do DF, etc. No curso dessa investigação, a gente descobre uma minuta dentro da casa do ex-ministro da Justiça, prevendo uma forma de dar um golpe de Estado. E agora, um senador da República e um deputado federal são chamados pelo presidente, são levados pelo presidente para o Palácio da Alvorada e discutem abertamente um plano para uma conspiração que levaria à prisão do ministro Alexandre de Moraes, isso no delírio deles, e à anulação do resultado da eleição. A gente está mergulhado num turbilhão de golpismo engendrado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, porque é disso que se trata. Não dá para falar que ele foi só uma testemunha ali que ficou brisando de chinelo e bermuda e ouvindo uma loucura dessas. E recebeu essas pessoas, ele as chamou de alguma maneira ao Palácio da Alvorada. Não é todo mundo que tem acesso. Bolsonaro, estou indo aí no Palácio da Alvorada. Se o presidente não quiser, ele não recebe, não existe isso. Então é uma gravidade extrema, não dá nem mais para classificar os níveis de gravidade entre todos esses episódios, porque eles fazem todos eles parte de uma mesma percepção de que o presidente estava disposto a solapar a democracia e melar o resultado da eleição, de diferentes formas, em diferentes níveis, com diferentes graus de participação. E no momento lá em dezembro que a gente falava, o Bolsonaro tá quieto, né? Tá lá dentro do palácio. Aí a gente percebe o que estava acontecendo, né? Estava acontecendo isso, tanto que nesse próprio dia 9 aí, foi o dia que ele apareceu lá e fez uma declaração esquisita diante dos apoiadores do Cercadinho, falando, preciso da ajuda de vocês. Foi o mesmo dia que ele recebeu o Daniel Silveira e o Marcos Duval. Depois disso, ele viaja para o exterior, também uma saída de cena esquisitíssima, sem nem passar o cargo, sem passar a faixa, sem fazer nenhuma reunião ministerial para se despedir dos seus ministros. E a gente assiste a tudo que assistiu depois dessa saída dele do país, que agora já vai ficando cada vez mais apropriado a gente chamar de fuga. Tudo muito grave, não dá para condescender e nem tratar como episódio de menor gravidade, isso que a gente viu. Se não acontecer nada, vai ter sido muito sério e muito grave. E aquela coisa que a gente falava, o risco de prisão do Bolsonaro, que até então era pequeno, vai crescendo diante das evidências de uma maior participação pessoal própria do então presidente da República em exercício de numa ruptura institucional. Vera Magalhães, no finalzinho deu uns cortes na conexão, mas deu para compreender perfeitamente. Seu recado. Obrigado pela participação, até amanhã, hein? Até amanhã, Leandro. Um bom jornal para você. Obrigado.